Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui da Escola Espiritualidade Livre. Hoje, uma palestra aberta, uma palestra gratuita para os nossos alunos, para todos aqueles que gostam de magia e espiritualidade. O tema da palestra de hoje é Bruxaria Natural, um chamado ancestral. Hoje nós vamos conceituar a bruxaria natural ou a magia natural, trazer para vocês a diferença, né? Vocês sabiam que existe uma diferença entre mago e bruxo? Entre maga e bruxa? Sabia que existem, né, essa diferença, por exemplo, na alta magia e na baixa magia? Já ouviu falar disso? Alta magia, baixa magia? Sabia, por exemplo, que dentro da magia natural nós temos várias formas de prática? Sabia que bruxaria não é a mesma coisa de religião? Muitas pessoas consideram, né, como se ser bruxo fosse uma religião, mas na prática não é. Além disso, a gente vai falar um pouquinho da história da bruxaria, eu vou ensinar para vocês alguns macetes, né? Então vai ser um encontro bem legal. Eu vou pedir para você que está aí me assistindo, seja ao vivo ou seja através da sua gravação, se quiser assistir a aula, né, anotando aí no seu Grimório, porque tem muita coisa legal. Nas próximas horas aí a gente vai estar conversando sobre esse assunto, que é algo que para mim é muito caro, para mim é algo muito valioso, sabe? Esse conhecimento. É algo que faz parte de quem eu sou, da minha persona. Então é uma das aulas que eu mais gosto de lecionar. Curso de magia, para mim, eu tenho vários cursos aqui na escola, amo todos eles, né? Eu não faço nada que eu não acredite espiritualmente falando, mas de todos os assuntos, para mim, bruxaria, magia natural tem um lugar de destaque. Porque foi por onde eu comecei dentro da magia, dentro da espiritualidade, né? Vocês sabem que eu também sou sacerdote de Umbanda, né? Eu sou pai de santo do Templo Escola Omoaie. Eu sou iniciado em vários sistemas, sou mestre em Reiki, sou tarólogo, sou terapeuta, né? Sou terapeuta formado, estou fazendo agora filosofia, faço, né, curso também na área de coaching. Então, assim, tem várias formações, mas tudo isso, para mim, é complementar ao que a magia natural é. Quando eu comecei, há mais de 10 anos, já tem mais de uma década que eu estou indo, né? Agora, esse dia 21 de junho, agora no próximo iule, eu vou comemorar 11 anos de iniciação. Não é 11 anos que eu estudo magia, já tem mais de, vai fazer 12 anos que eu estudo magia, mas 11 anos que eu sou iniciado. Por quê? Porque na tradição que eu me iniciei, a gente tem um período que nós chamamos de dedicação, que é um período que dura um ano e um dia, 366 dias, e a gente começa por exemplo, geralmente começa num sabá. Eu vou explicar para vocês hoje ainda o que são os sabás, tá? Para quem tem essa dúvida. E aí, um ano e um dia depois, a gente finaliza esse período, que é um período quase como se fosse um período probatório, para saber se aquele caminho é seu, para saber se, por exemplo, você se identifica com aquele caminho espiritual. Nesse um ano e um dia, você estuda, né, praticamente todos os dias, começa as suas práticas, né? E aí, quando você passa por esse período de dedicação, aí sim você faz sua iniciação e se considera um bruxo. Acabou? De jeito nenhum, é só o começo. Então, há exatos, né, agora dia 21, há exatos 11 anos, eu estava me iniciando dentro de um círculo mágico, né? E o meu primeiro contato com a espiritualidade foi pela bruxaria, foi pela magia natural. Eu conheci, né, eu sempre gostei de estudar, mas eu não tinha aquela coisa fixa. Adolescente, sabe como é que é? Mas eu estudava espiritualidade, eu passei um tempo na igreja evangélica, eu fui evangélico durante 4 anos na minha adolescência. Comecei a estudar a religião quando saí da igreja, estudei o espiritismo, fui a algumas sessões espíritas, né? Mas quando eu conheci a bruxaria, ali para mim foi assim, eu me senti em casa e eu comecei a perceber que a magia já fazia parte da minha vida desde a infância. Mas agora, né, quando eu aprendi sobre bruxaria, que realmente tudo isso se descampou. E aí fiquei ali um ano e um dia estudando no meu período de dedicação, estudei muito, estudei tudo que eu tinha acesso naquela época, me iniciei e continuo estudando até hoje. Mais de 10 anos aí, estudando diariamente, conhecendo novas ferramentas, rituais, assim, eu perdi a conta de quantos rituais eu já fiz nesse período todo. E eu vou dividir um pouquinho para vocês das minhas experiências sobre isso, né? Mas claro que vou tentar conceituar isso no formato de aula. A primeira coisa que a gente tem que entender, o que é a magia natural?
o que é a magia natural. Nesse primeiro momento, a gente vai associar magia e bruxaria, tá? Então, várias vezes eu vou usar o termo magia, várias vezes eu vou usar o termo bruxaria como sinônimo, porque na prática, e a maioria das pessoas vão tratar como sinônimo, mas nessa aula ainda a gente vai ver a diferença. Mas num primeiro momento, bruxaria e magia, a mesma coisa, tá? Então vamos lá. O que que é a magia natural? Magia natural não é uma religião, já começa por aí. Tanto que muitos bruxos, eles são pertencentes a religiões. Por exemplo, eu sou sacerdote de Umbanda, então eu também sou um bandista. E sou um bruxo, sou um mago natural. Então, eu conheço bruxas, por exemplo, que são muito ligadas ao catolicismo, apesar de haver sempre uma divergência muito forte, né? Tem um questionamento. Eu posso ser bruxo e cristão? Eu posso ser bruxo e católico? Eu conheço muitas bruxas que têm uma forte ligação com o catolicismo. Tá tudo bem. Eu conheço bruxas, por exemplo, que têm uma forte relação com o budismo. E tá tudo bem. Eu conheço bruxas que não têm vínculo com nenhuma religião. E tá tudo bem também. Porque bruxaria não é religião. Bruxaria é estilo de vida. É uma forma de você levar a sua vida. E a bruxaria, ela tem uma questão com ela que eu acho que é o que mais me pega, né, do ponto de vista positivo, é porque a bruxaria, ela não é, a religião, ela dogmatiza, ela sistematiza, ela coloca um monte de regra, de empecilho, de coisas. E isso nunca cai bem para a bruxa. Bruxas, de modo geral, elas são naturalmente livres. Se tem uma palavra que define o que é ser bruxa, é ser livre. Qualquer dogma, sistema te limita, te prende de certa forma. Isso não combina muito com a bruxaria. Por isso que muitas bruxas não têm tanta relação, apesar de poderem pertencer a uma religião, poderem se afinizar com certas religiões, de modo geral elas são mais livres, assim. Muitas, a maioria opta por não estar imersa dentro de uma religião, por causa desse processo de liberdade. E outra coisa, a religião, ela pega o sagrado e coloca dentro de uma caixinha com dia, horário e forma adequada. Então, por exemplo, a missa é todo domingo, tal horário, você vai fazer isso, você vai confessar, você vai comungar, beleza. O culto é de tal horário a tal horário, o terreiro funciona dessa forma. Então, todas as religiões, elas têm um local específico, uma hora específica, um formato específico para conexão com o seu sagrado. Fora isso, você tem uma série de condutas que lhes são permitidas ou proibidas dentro dessa mesma religião. Para a bruxa, não existe separação entre o sagrado e o profano. Para a bruxa, tudo é sagrado, inclusive o próprio profano. Então, por exemplo, para uma bruxa, não tem esse negócio de, ai meu Deus, eu vou jejuar ali no dia do culto para Deus me abençoar. Isso também é um ato mágico. Não tem aquela coisa assim, eu vou participar das missas e vou lá na missa eu vou pedir tal propósito. Para a bruxa, cada segundo da existência é um momento sagrado. Eu posso me conectar com a divindade, com o sagrado, com a espiritualidade aqui e agora. E aí, quando eu falo que eu posso, não é que eu posso fazer e não faço. A bruxa está sempre ligada com a espiritualidade. Por exemplo, a bruxa, ela toma banho, banho mesmo ali do chuveiro. Eu tomei banho antes da nossa aula. O que acontece? É um ato mágico, é um ato de purificação. A bruxa, ela não vai lá, não precisa de um certo ritual para se purificar. Ela está tomando banho ali, passando seu sabonete, geralmente um sabonete muito perfumado, porque bruxas adoram perfumes, adoram texturas, adoram aromas. Está ali tomando seu belo banho e está se purificando. Purificando o corpo, a mente e o espírito. Toda vez que eu estou meio mal, estou estressado, estou triste, estou chateado, né? Porque a gente é humano, eu vou e tomo um banho. E assim, vamos pensar comigo. Você não sempre sai melhor de um banho? Você já saiu pior de um banho? Vamos fazer essa análise aqui. Alguma vez você foi tomar banho e saiu pior do banho? Você sempre sai melhor. É incrível isso. Então, o tomar banho é um ato mágico, é um ato de purificação. Um bruxo, por exemplo, ele toma banho e ele está conectado com a sua espiritualidade. Ele está conectado com o elemento água, que é o elemento da purificação, da limpeza, da cura, que é o elemento das emoções. Então, a gente sempre está conectado a isso. Por exemplo, quando você está lavando louça, coisa horrorosa, né? Eu
Gente, eu falo com vocês, sou muito honesto, eu não gosto muito de lavar louça não. Eu aprendi, através da espiritualidade, a lavar louça com gratidão no meu coração. E tornar aquilo também um ato sagrado. Por exemplo, uma técnica que eu já ensino para vocês. Ah, estou lavando aqui essa xícara. O que que você vai fazer? Você vai lavar, ai, que coisa, tem que lavar essa louça. Primeiro você grava, que você tem louça suja, é porque tinha comida, né? Então sejamos gratos pelo alimento que nutre o nosso corpo e que nutre o corpo de quem nós amamos, a nossa família. Mas vamos pensar o outro lado. Sabia que enquanto eu estou lavando essa louça aqui, eu posso estar cuidando da minha saúde? Por exemplo, isso é uma coisa que bruxos fazem. Então, tá lavando um prato, se você, por exemplo, eu estou com um problema no rim, estou com um problema no fígado, estou com um problema no coração, estou com as veias entupidas. Enquanto você está ali lavando o prato, jogou o detergente, está passando ali a palha de aço, a bucha, o que que você vai fazer? Você vai intencionando, eu estou purificando o meu corpo físico, eu estou limpando os meus rins, o meu fígado, e a água caindo, aquele gesto ali é um gesto mágico. Ou seja, lavar louça para uma bruxa é um ato mágico. A forma como as bruxas elas decoram a sua casa é magia. Então, por exemplo, ela vai lá. Eu não sei se vocês já repararam, você já teve a experiência de colocar os móveis na casa, né? Ou mudou para uma casa, comprou uma casa, foi morar sozinho pela primeira vez, comprou um móvel, aí você chega, coloca o móvel no lugar, aí você olha e fala: acho que esse móvel ficaria melhor aqui. Sabia que isso é a sua intuição? A gente, por exemplo, quando vai estudar o Feng Shui, que é uma escola esotérica, né, oriental, a gente percebe que muitas vezes a gente trabalha o Feng Shui de modo intuitivo. Para a bruxa, a forma como a casa dela está também é magia. Tudo se torna um ato mágico. Sexo é sagrado, sexo é mágico. E aí, isso é uma grande questão, né? Enquanto a religião ela condena a carne, ela condena o sexo, ela condena a felicidade, a bruxaria não. A bruxaria ela entende que o sexo é uma das coisas mais sagradas que existe. É graças a ele que existe vida. A vida se dá através disso. E algo que dá a vida jamais pode ser algo ruim. É louvado. Em muitas vertentes místicas, a gente vai encontrar o louvor ao sexo, que sexo é vida. Por exemplo, as pessoas elas tendem a criar algumas questões muito fortes relacionadas a certos aspectos. Por exemplo, pessoa que vai no bar, pessoa que toma uma cerveja, não sei não, essa pessoa está em desequilíbrio. Ninguém percebe que pior do que uma latinha de cerveja é a inveja, é a ganância. Pior que uma latinha de cerveja é o rancor, é a mágoa. As pessoas elas questionam, por exemplo, aquelas pessoas que buscam a diversão. Claro que todo excesso é veneno, isso é uma máxima da bruxaria. Estou dizendo sobre controle, com equilíbrio. Porque bruxas são alegres. Essa coisa de bruxa rancorosa, ranzinza, não. Isso aí é uma construção que foi criada, como a gente vai ver hoje ainda. Ninguém para para, por exemplo, todo mundo julga as pessoas. Por exemplo, a pessoa saiu de casa para beber, aconteceu alguma coisa com ela. Se ela estivesse em casa, não tinha acontecido isso com ela. Isso é coisa de gente primitiva, gente atrasada. Você sabe por quê? Ninguém julga, por exemplo, esse sistema de trabalho que a gente tem, que adoece as pessoas. Mas por quê? Porque trabalho ele é considerado culturalmente algo bom. Eu concordo, a gente tem que ser produtivo de fato. Mas por que que ninguém questiona o tanto de doenças físicas, psíquicas, emocionais que o excesso de trabalho causa? Vocês conseguem entender, então, que não é sobre o impacto que aquilo gera no ser, mas valores que a sociedade tem? Muitas vezes, gente, as pessoas elas estão depressivas, ansiosas, doentes pelo excesso, pela carga de trabalho. Mas por que que isso não é questionado? Porque isso questiona o status quo da sociedade. E o que que isso tem a ver com bruxaria? Tudo. Porque a bruxa que vocês conhecem, o arquétipo da bruxa, todo mundo. Essa aqui não é a bruxa. Quando a gente fala de bruxaria, não é isso aqui que vem na nossa cabeça? Uma velha que mora sozinha na floresta, enrugada, conversando com os passarinhos, com o gato, aquela coisa toda. Isso daqui, gente, é a própria rebeldia manifestada. Pensa que a bruxa que a gente se espelha é a bruxa medieval. Quem era a bruxa medieval? A bruxa medieval era, primeiro de tudo, a mulher que não dependia de homem. Geralmente você pode ver que as bruxas são retratadas sozinhas. E isso por si só já é uma quebra do status quo. Por quê?
Porque naquela época a mulher era propriedade do marido ou do pai. A mulher não tinha opinião. Questionava sequer se mulher tinha alma nessa época. A mulher não tinha valor. E ela era valorizada pelo marido que ela tinha. A bruxa não, eu sou eu. Então eu fico sozinha na floresta, mas eu não me dobro a isso. Outro ponto, a mulher ela é contida socialmente falando, né? A mulher, por exemplo, nos países hoje de maioria onde reina a Sharia, né, que são aqueles países mais extremistas do mundo islâmico, a mulher não pode falar alto, a mulher não pode gargalhar. E ainda hoje, mesmo na nossa sociedade, a mulher que fala alto, a mulher que gargalha, ela é mal vista, ela é mal interpretada. A bruxa, quando você tem aquela famosa gargalhada da bruxa, ela está dizendo que não, ninguém manda no sorriso, na felicidade dela. É o mesmo motivo das pombagiras que descem nos terreiros hoje em dia gargalhando. Através do sorriso de uma mulher, todas as suas ancestrais se libertam. É a voz que você dá a uma mulher, você está dando voz a todas as mulheres, né? Então, voltando aqui. Outra coisa, a bruxa era aquela que não dependia do padre para acessar Deus. Porque naquela época, na Idade Média, a igreja, né? Você tinha que ir na missa aos domingos, você tinha que pagar dízimo. O padre é o intercessor da comunidade até Deus. A bruxa fala: não, 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 não. Eu converso diretamente com Deus, eu converso diretamente com a minha espiritualidade. Outra coisa, a bruxa, ela tem uma tecnologia, né? Enquanto você tem ali um certo a Idade Média é chamada de Idade das Trevas, não é à toa, porque houve ali um apagamento científico, cultural, gigante. Assim. As pessoas, por exemplo, a peste negra só foi tão ruim na Idade Média porque mataram o pobre dos gatos que achavam que gato era do demônio. Olha o nível de ignorância. Não se tomava banho porque achava que banho adoecia. Olha o nível e tudo era a religião em cima. A bruxa, por exemplo, sabe aquela coisa da bruxa e os sapos? É muito comum a gente ver essa referência em séries, filmes, né? Bruxas e sapos. Sapo é uma tecnologia natural. Por quê? Sapo come inseto, come barata, sapo come perdão, come escorpião, sapo come pragas e pestilências. Então as bruxas elas deixavam ali, porque elas viviam no campo, né? Tanto que a palavra pagão, né, quando eu falo eu sou pagão, hoje em dia é sinônimo de um não cristão, de uma pessoa não batizada. Mas, na verdade, a palavra pagão vem de paganos, que significa do campo. Porque a bruxaria ela é um remanescente das práticas ancestrais, das práticas linkadas à natureza. Então, essas práticas, enquanto elas eram suprimidas nos grandes centros, nas cidades, elas eram praticadas, né, no campo. Então, no campo, você tem toda uma tecnologia. O sapo ali era uma tecnologia. Por que bruxas conversavam? Naquela coisa que surgiu-se a ideia de que o familiar de uma bruxa era um demônio, né? Por exemplo, porque as bruxas conversavam com os gatos e aquela coisa toda. Essa ideia, né, essa história que surgiu, é porque bruxas falavam com animais. Gente, quem tem pet aí? Vocês não conversam com gato, vocês não? Vocês não conversam com o peco, com o gato, com o cão, com o papagaio de vocês? É uma forma de criar vínculo. A bruxa ela tem esse vínculo com a natureza, né? Outra coisa, as bruxas elas eram a parteira, as bruxas elas eram as médicas, elas eram através do conhecimento de ervas, de ritualística que elas tinham, elas ajudavam as pessoas ali nas suas demandas. Então as bruxas foram as grandes guardiãs do saber durante esse período de escuridão, sabe? Então a bruxa ela é rebelde. E aí a bruxa atual também. Quer ver uma coisa que nenhuma bruxa gosta? De ser, por exemplo, bruxa é sempre à frente do seu tempo, em todos os sentidos. Ela não gosta de prisão, bruxa é muito livre, bruxa gosta de andar descalço na terra, bruxa gosta, sabe? Bruxa não gosta de ser sufocada, porque ela é livre. Todas as bruxas que eu conheci até hoje, se elas veem um problema, elas sentem uma necessidade de mudar, de ir lá e fazer alguma coisa, faz parte do que é ser bruxa. Então, eu trouxe essas questões todas, né, para elencar o arquétipo da bruxa, né, mesmo da bruxa moderna.
Outra coisa, conta-se, né, que as bruxas nos antigos sabás, elas invocavam o demônio e aquela coisa toda. Tem algumas séries, né, por exemplo, quer ver uma série que relata muito bem essa visão? É uma série chamada Salem. É uma série mais pesada, então quem quer visualizar esse olhar que foi feito para as bruxas, vale muito a pena assistir. A história chama Salem, e ela tem que ser, é uma série hollywoodiana, mas a gente tem que pensar dessa forma, não é a realidade. Mas muitos desses arquétipos que eu cito aqui você encontra lá. Sabe por que diziam que as bruxas encontravam o demônio nos seus sabás? Os sabás são reuniões das bruxas. A gente vai conversar daqui a pouquinho sobre isso. O deus das feiticeiras, ele era um deus ancestral. O divino das feiticeiras é um divino ancestral. E quando a gente fala de divino ancestral, você tem que entender o seguinte: quais são as primeiras formas de adoração dos nossos ancestrais? Eles louvavam a natureza. Então, você vai encontrar o culto à deusa Lua, ao deus Sol, à deusa Terra, né, a mãe natureza. Você vai encontrar o culto a o que é mais importante. Hoje em dia, a gente quer dinheiro, né? Porque dinheiro se transforma em qualquer coisa. Dinheiro se transforma em alimento, né? Através da compra. Dinheiro se transforma em segurança. Eu compro uma casa, eu compro um alarme, eu compro uma cerca, eu compro uma casa num lugar mais seguro. Então, dinheiro vira tudo, vira segurança, vira alimento. No passado, não existia dinheiro. Então, o que era a garantia das pessoas? A nutrição. Porque se eu tinha comida, eu ia sobreviver. Então, a primeira forma de louvor ao sagrado se dá através daquilo que lhe traz a comida. E lembrando que a gente tinha desde sempre, né, a coisa do escambo. Então, eu planto arroz, você planta feijão. O excedente de arroz eu troco você no feijão. Então, era assim que funcionava. E existia duas formas de você conseguir o alimento. Isso já há milhares de anos. Você tinha a caça, né? O que lá você caçava lá o animal para comer, existia o plantio ou a coleta dos frutos da terra. Então você plantava milho, né? Aqui nas Américas, frutos, né? E plantio, colheita, agricultura, e você tinha a caça. Então os dois primeiros arquétipos do sagrado eram a deusa da colheita e o deus caçador. E aí, essa deusa da colheita vai ter nomes diferentes, vai ter manifestações diferentes, mas sempre vai ser mulher e linkada à natureza. Por quê, Gilberto? Porque por que a deusa da colheita ela é feminina? Porque era um trabalho que, na maioria das culturas antigas, era realizado pelas mulheres. As mulheres plantavam, as mulheres colhiam, as mulheres coletavam. Então, associou-se a energia disso ao feminino. Enquanto o homem, né, pela sua força física, pela sua musculatura, né, pela sua testosterona, ele caçava. Então, associou-se a imagem da caça ao masculino. Então, você vai ter os dois arquétipos que nós cultuamos ainda hoje dentro da magia natural. A deusa mãe, ligada à terra, e o deus caçador. Esse deus caçador ele teve vários nomes. Cernunnos, Pan, né? E as bruxas no passado elas louvavam o arquétipo, né, do deus caçador. Essa aqui é uma imagem de Pan. Por que, Gilberto? Né, elas louvavam isso aqui? Por representar o masculino, representava a força masculina. E por que muitas vezes o deus caçador ele tem esse aspecto animalizado? Porque ele caçava os animais. E era muito comum, né, nessas tribos ancestrais, a gente está falando, gente, de coisas que aconteciam há 6.000 anos, há 4.000 anos, há 10.000 anos, né? São práticas muito antigas. E aí era muito comum, por exemplo, o caçador mais forte, ele usava, quando ele chegava, ele colocava o couro do animal. Muitas vezes, se o animal tivesse chifres, vinha vestido aquilo ali, para mostrar que ele era o caçador mais forte da tribo. E essa virou a manifestação do deus. A deusa, de modo geral, ela é ligada à terra, à natureza. Trouxe aqui um exemplo da deusa Gaia, né? Para você representar para vocês. Então, esse culto bonito, a bruxa rindo, esse culto bonito, né? Esse culto ligado à vida, ao alimento, à nutrição, era o culto que as bruxas praticavam. Se você pega a Bíblia, não há ali uma referência à aparência do diabo.
E eu já li a Bíblia toda, eu posso falar isso com você. Lá, por exemplo, não tem como o diabo se parece. Inclusive, lá também está escrito que ele pode aparecer como um anjo de luz. Então, por que que na nossa cabeça o diabo ele tem chifre, ele tem pata, ele... Por que que ele é animalizado? Porque foi intencional isso acontecer. Animalizaram, associaram o diabo ao antigo deus das feiticeiras. Então, não foi o deus das feiticeiras que veio do diabo, foi o diabo que veio dele, como uma deturpação, um ataque, um deboche. E aí, com o tempo, essa é a imagem que ficou do diabo. Não existe uma referência na Bíblia à figura do diabo, a aparência que esse ser tem. Então, houve, né, muito do que nós temos hoje em dia sobre bruxaria, ele é um ataque a esses saberes antigos ou uma ironia, frutos dessa mesma ignorância aí que reinou por muito tempo. Então, o sabá eram esses encontros que as bruxas faziam na floresta. Gilberto, por que que as bruxas faziam esse encontro na floresta? Muito simples. Primeiro que a maioria delas viviam no campo e tinham práticas ligadas ao campo. Segundo, apesar de nós bruxos entendermos que o sagrado está em tudo e cada segundo da nossa existência é um ato mágico, quanto mais próximo da natureza, mais forte. Por exemplo, aonde que eu posso encontrar mais energia? Na natureza, nos locais de natureza. Então, os bruxos, né, os pagãos, de modo geral, eles sempre preferem fazer as suas práticas em conexão com a natureza. Então, por isso que os sabás eram ali. Os próprios sabás, eles eram esses momentos de encontro das bruxas, das feiticeiras, em datas muito específicas, celebrando os ciclos sazonais da Terra. Então, por exemplo, agora, dia 21 de junho, no hemisfério sul, e 21 de dezembro, no hemisfério norte, nós teremos um sabá, que é o sabá de Iule. Iule, ele representa o ápice do inverno, a noite mais fria do ano. Então, o Iule, ele traz essa energia junto dele, né? Esse momento de frio. Então, as bruxas têm uma forma específica de celebrar essa data, né? Que nós chamamos de Iule. Dia 21 de setembro, nós temos o equinócio da primavera, né? Conhecido como Ostara, para algumas vertentes de bruxaria. Comemora-se o quê? A primavera, o início da vida, a retomada da vida. Então, as bruxas, elas louvavam o que? A natureza, os ciclos da natureza. O ápice do verão, o início do verão, o ápice do inverno, as mudanças de estação, né? Outono, inverno, primavera, verão, era louvado ali esse ciclo. Os esbás, né, que seriam os louvores à face da lua. Então, a cada lua cheia, bruxos se reuniam também para louvar o início de um novo mês, porque o calendário das bruxas ele é diferente do nosso calendário. O calendário das bruxas, ele é lunar e linkado ali àquele ciclo lunar. Cada novo ciclo lunar é o início de um novo calendário. Então, percebam, né, o quanto o culto quanto a bruxaria é algo que nos conecta ao quê? Ao universo à nossa volta. A bruxa, ela entende que eu e o mundo somos um só. Por isso tudo é sagrado. Cada momento da nossa existência é sagrado. E, claro, nós ritualizamos algumas coisas, como as estações, ciclos da nossa vida, né? Que são momentos mais importantes. Mas não quer dizer que o dia, por exemplo, nesse minuto agora, nós estamos fazendo magia. Por exemplo, no passado, alguém, geralmente o xamã de uma tribo, aquela pessoa que tinha ali um conhecimento iniciático, ensinava os seus neófitos, ensinava as pessoas o conhecimento espiritual. Isso aqui não é diferente do que acontecia num templo egípcio. Não é diferente do que acontecia ao redor de uma fogueira entre os povos indígenas. Não era diferente, por exemplo, de um sabá de uma feiticeira, de um coven ou de uma convenção. A diferença é que agora, com a tecnologia moderna, eu posso fazer isso do conforto da minha casa e pessoas do mundo todo, né, tem gente de vários locais aqui, podem simultaneamente estar vivenciando essa experiência. Mas isso também é magia. Então, a magia, então, ela existe, gente, desde sempre. Tem um escritor, o Oberon, tem um livro maravilhoso, que é o Dogma Ritual de Alta Magia,
ele fala que a magia vai surgir junto com o fogo. Por quê, Gilberto? Porque a partir do momento que a humanidade dominou o fogo, ela dominou a capacidade de mudar o mundo à volta dela. E esse ponto, né, é o ponto que eu vou começar. Porque isso tudo que eu falei com vocês aqui é só uma introdução do assunto que eu quero abordar com vocês hoje. Afinal, o que é magia? Magia, você vai encontrar várias definições, mas basicamente, né, a definição que eu trabalho, que eu utilizo, é o seguinte: magia é a capacidade de alterar a realidade de acordo com a nossa vontade, usando o nosso conhecimento. Magia é mudança. Magia é igual a mudança. Toda mudança é um ato mágico, consciencial. Porque, por exemplo, todo mundo faz magia. A pessoa mais ateia que você conhece, a mulher mais fervorosa na igreja evangélica que você conhece, ela faz magia. Ela só desconhece isso. Agora, qual que é a diferença de uma pessoa mundana, comum, um não bruxo, para um bruxo? O bruxo faz magia com consciência. Então, a gente vai perceber ao longo, né, da nossa palestra de hoje, e quem for fazer o curso de magia comigo, que a magia ela é viva. Mas um bruxo, ele sabe disso, ele reconhece isso, e ele utiliza aquilo ali a seu favor. Magia é mudança. Por isso que o Oberon fala que a magia começa junto com o fogo, porque o fogo permitiu que a humanidade mudasse a sua realidade. Então, por exemplo, você faz magia com um negócio que você não quer? De jeito nenhum. Você só faz magia porque você quer. Ah, eu quero ganhar mais dinheiro, tô tendo muita briga no meu relacionamento, eu quero melhorar meu relacionamento, eu quero amadurecer. Sabe, é sempre mudança. Mudar para onde? Para o que eu quero, de acordo com a minha vontade. Essa palavrinha, gente, é a palavrinha que pega um monte de gente. Porque muita gente quer ser bruxo, mas nem todo mundo tem a força de vontade necessária para fazer magia. Porque as pessoas hoje em dia, elas têm muitos desejos, mas pouca vontade. Os desejos e vontade podem parecer a mesma coisa, mas não são. No meu cafezinho aqui eu já explico para você. Desejo é passageiro, momentâneo, egóico, e cada hora você quer uma coisa. Desejo é muito associado à fraqueza atual. Nós temos hoje em dia uma sociedade fraca, não sabe o que quer. Por exemplo, as pessoas hoje em dia, elas não têm, claro, com exceções, né? A gente não pode generalizar nunca, mas de modo geral, as pessoas elas não querem se dispor a ter uma relação genuína. Nos primeiros problemas, já mete o pé. E quando não mete o pé, vivem naquela relação de apego, não é uma relação de crescimento. As pessoas elas não estão dispostas hoje em dia a se sacrificar para construir um relacionamento maduro para os dois lados, ou elas ficam em relacionamentos horríveis, ou elas pulam fora no primeiro obstáculo. As pessoas hoje em dia, elas querem tudo para ontem. As pessoas acham que elas merecem tudo. E qualquer não, qualquer dificuldade é o fim do mundo. Eu sou a pessoa mais sofredora do mundo. Cada hora que é uma coisa. Cada hora vive por uma moda. Por exemplo, entram num terreiro, pulam de terreiro em terreiro, que nenhum terreiro é bom o suficiente. Pulam de religião o tempo todo. Mudam de ideia o tempo todo. O que acontece? Isso é desejo. Desejo, para vocês terem uma ideia, é assim. É uma coisa muito rasa e geralmente ligada ao nosso ego. Desejo não faz magia. Desejo não sustenta magia. Vontade sustenta magia. Vontade é para pessoas grandes. Pessoas, por exemplo, maduras. Pessoas que entendem os processos da vida. Pessoas que querem algo e querem algo. Tem um livro que eu li há muito tempo, chama Fundamentos de Magia K. Ele frisava o K por causa do Magic, né? Era um livro de telema. E aí, o que acontece? Ele falava o seguinte, uma bruxa, quando ela se propõe a fazer uma coisa, ela leva aquilo até o final, ela não desiste no meio do caminho. Isso é força de vontade, porque a vontade é que move alguma coisa. Eu vou, para ficar claro para vocês a diferença de desejo e vontade, a fome é vontade. Agora, quando você acorda de madrugada, você tá, eu quero comer alguma coisa. Você abre a geladeira, não tem nenhuma coisa hiper palatável ali para você. Então não vou comer. Tem arroz e feijão. Não, não quero. Queria um hambúrguer, queria uma pizza, queria um salgadinho. Isso é desejo.
Só para exemplificar para vocês a profundidade da vontade e o quanto o desejo é raso e egóico. Então, um bruxo, ele não vive por desejos, ele vive por vontade. Consegue entender isso? É algo mais profundo. Então, quando um bruxo quer fazer uma. Por exemplo, quer ver uma coisa que um bruxo nunca faz? Bruxo não faz magia no ápice da emoção, porque aquilo ali passa. Às vezes a pessoa te faz uma raiva. Eu vou amaldiçoar até a última geração daquela pessoa. Vai lá e quebra a vela e faz um monte de coisa. Você pode fazer, porque o bruxo é livre para fazer o que for, mas não é um bruxo sábio. Agora, passou um, passou 2 dias, passou uma semana, a poeira baixou, você ainda continua com aquela vontade, aí é diferente. Então, uma dica que eu já dou para vocês: nunca faça magia. Ai, o meu namorado tá querendo ir embora, vou fazer uma amarração, vou fazer uma magia para ele ficar. Espera, espera passar um tempo, harmoniza as suas emoções, vê se é aquilo mesmo que você quer. Quer fazer, pega e faz. Mas não faz no impulso. Quantas pessoas, gente, quantas pessoas buscam, fazem uma amarração amorosa no ápice do desespero, passam um mês, arrepende de ter feito, porque fez no ego, fez no desejo, não fez na vontade. Então, um bruxo, ele trabalha na vontade. Ele muda uma realidade de acordo com a sua vontade, usando os conhecimentos que ele tem. Lembra que eu falei? A consciência que o bruxo tem. Isso é magia. E aí, não importa a religião do cara, não importa, importa que se ele segue essa continha matemática aqui, ele está fazendo magia. Então, isso é magia, tá? Bruxaria está mais ligada a práticas diversas, e aí vem um ponto importante. Bruxaria não é algo homogêneo. Cada bruxo é único. Você nunca vai ver dois bruxos iguais. Você nunca vai ver dois bruxos iguais. Eles podem ter conhecimentos parecidos, experiências parecidas, eles podem cultuar a mesma divindade, mas eles vão ser distintos. As práticas é diferente. Por quê? Primeiro que cada pessoa é única e a variável mais importante de uma magia é o magista. Então, cada um de nós é único, cada um tem uma experiência particular. E a bruxaria, ela é engraçado isso, né? A gente pensa muito como se bruxaria fosse uma coisa só, mas não. A bruxaria ela surge no mundo todo, em épocas diferentes, inclusive entre povos que não tinham contato, mas que tinham muita similaridade. Então, não é uma prática homogênea. Você tem a bruxaria africana, você tem a bruxaria europeia, você tem a bruxaria realizada pelos nativos, você tem a bruxaria lá no Oriente. E são distintas, são diferentes, têm pontos em comum, mas são diferentes, sabe? Então, como é que eu vou dizer que a bruxaria é uma coisa só? Gilberto, mas eu leio vários livros de bruxaria e eles falam a mesma coisa. A bruxaria moderna, que é essa bruxaria que a gente tem acesso hoje, especialmente a Wicca, isso é uma releitura de práticas geralmente associadas ali à região norte da Europa. Os celtas, os vikings e os pagãos ali daquela região. Mas bruxaria é algo muito mais amplo, tá, gente? Por exemplo, muito do que aquelas antigas benzedeiras, aqueles primeiros terreiros de macumba faziam, macumba no sentido de que não tem nenhum nome muito bem definido para essas práticas. Hoje em dia a gente tem a Umbanda, Candomblé, Quimbanda, mas isso não era muito delimitado no início. Aquilo ali era bruxaria, a moda brasileira, né? Então, lá nos Estados Unidos, você vai ter ali práticas de bruxaria, você vai ali para Nova Orleans, você tem o voodoo, também é uma prática, né, de magia, uma vertente de bruxaria. Vai aqui na América, né, Latina, você tem ali a santeria, também é uma forma de bruxaria, mas cada uma é diferente. E todos são bruxos no final das contas. Só que com vivências, com influências diferentes. Agora, sabe o que une todas as vertentes de bruxaria? O culto à natureza. A natureza é a grande mestra de uma bruxa. Lembra que eu falei com vocês que os nossos ancestrais eles se reuniam para cultuar a natureza? Isso, por exemplo, os celtas, os vikings cultuavam a natureza. Se você vem aqui, por exemplo, os astecas, os maias, os incas cultuavam a natureza. Os povos tupi-guarani aqui do Brasil cultuavam a natureza. Lá no extremo, lá na região ali da China, do Japão, você vai ter o shintoísmo, né, que é uma prática espiritual aí de quase 5.000 anos para mais, cultuava a natureza. Então, a única coisa que baliza
as bruxas é a ligação que elas têm com a natureza. Por isso que nós usamos cristais, usamos ervas, levamos em consideração a fase da lua, buscamos nos conectar com os 4 elementos que compõem a natureza, temos uma relação muito profunda com animais. Por isso que bruxas, de modo geral, gostam, né, de plantas, bruxas, de modo geral, têm esse vínculo com a natureza. E é engraçado, hoje em dia, a gente aprende muito com os livros. Mas sabe quem que ensinou as pessoas que escreveram os livros lá atrás? Quem que ensinou as pessoas, os bruxos, né? Através da tradição oral. Ele sabe quem que foi a primeira mestra? A natureza. Eu vi uma vez um vídeo que eu achei muito legal, falando sobre a ayahuasca, onde as tribos indígenas, né, de fato, ali, que trabalhavam com a ayahuasca, eles diziam, sabe quem ensinou aqueles antigos os mistérios da ayahuasca? A própria floresta. Porque se você parar para pensar, a floresta amazônica ela é imensa, assim, é a maior árvore, é a maior floresta do planeta. Ali tem uma biodiversidade enorme, milhares de espécies de plantas ali. Você combinar exatamente, né, o cipó com a raiz de uma outra planta, e especificamente essas duas, onde uma ativa a propriedade da outra, não, né, eles não testaram todas as árvores daquele lugar. Eles não testaram todos os cipós e todas as raízes. Tinha algo ali. Quem ensinou? A natureza, sabe? Então é muito importante. Por exemplo, a gente hoje em dia os bruxos eles são muito rasos. Por exemplo, todo mundo fala: "Ah, eu sou ariano, ah, eu sou leonino, ah, eu sou virginiano, ah, eu sou taurino". Você sabe o que que significa o signo? Ah, são estrelas no céu, constelações. Você sabia que cada uma dessas constelações está ligada a um calendário e que esse calendário é um calendário que era utilizado pelos povos antigos para plantio e colheita? Sabe disso. Que cada uma dessas constelações, por trás dela, tem uma série de arquétipos. Então, quando eu falo, por exemplo, que o ariano é cabeça dura, tem um fundamento por trás disso. Quando eu falo, por exemplo, que o canceriano é muito ligado à família, é muito protetor com o seu, as pessoas não sabem. Vou contar um parênteses aqui para vocês verem. Câncer, né, todo mundo sabe lá o caranguejo. Por que aquele caranguejo está ali? E por que quem nasce baixo a regência de câncer é muito defensor da família? Aquele caranguejo faz referência a uma antiga história lá dos tempos da Grécia Antiga, onde um dos trabalhos de Hércules, né, ou Heracles, era o quê? Cortar, né, destruir ali a Hidra de Lerne, aquela que ele cortava a cabeça, nascia duas no lugar. E aí, quando o Hércules estava ali tentando derrotar esse monstro marinho e tudo mais, o caranguejo foi lá e começou a defender, porque defendeu outro animal. Morreu, tadinho. Virou uma constelação. Consegue entender agora o canceriano que protege a sua família, que protege o seu, que super protege o seu? Isso aqui é só um exemplo para mostrar. Então, as pessoas elas são muito vazias nas percepções delas. Bruxaria, conhecimento, é tudo linkado. As estrelas no céu nos influenciam, a terra debaixo de nós nos influencia, a luz do sol nos influencia. Por exemplo, sabia que se você ficar muito tempo sem ser exposto ao sol, você fica com ausência de vitaminas, né? Todo mundo sabe disso. Mas você fica meio desanimado? 2 anos sem exposição ao sol, geralmente você morre. E aí, quando eu vou fazer magia com a frequência do sol para saúde e vitalidade, você entende por quê? Agora, porque o sol gera isso. Então, a gente tem que ter essa visão, né, do bruxo conectado ali com a natureza. Quando a gente escolheu o tema da palestra, né, bruxaria como um chamado ancestral, é porque quando eu pratico bruxaria, o que eu estou fazendo? Eu estou me reconectando tanto com os meus ancestrais que praticavam isso, e aí, lembrando, gente, que as espécies, né, os nossos ancestrais, eles vivem através de nós. Então, você se conecta com seus ancestrais e você harmoniza com o seu planeta, com a natureza à sua volta. O homem, ele tem uma questão com ele de desconexão muito forte. A raça humana é a raça mais desconectada do mundo à sua volta, do mundo natural.
A gente criou casas que nos protegem da natureza, vestimentas que nos protegem, né, por exemplo, do frio que está fazendo agora. E a gente foi criando para nós, por exemplo, calçados para os nossos pés, né, para nos proteger das pedras, né, da umidade do solo. Tudo isso é maravilhoso. Mas como tudo na vida é dual, né, a bruxaria me ensina isso também. Tudo é dual. Essas mesmas coisas que me protegem me afastaram da natureza. Nos tornamos seres extremamente desconectados. Por exemplo, você já parou para pensar que muitos animais, quando vai ter uma tragédia naquele lugar, por exemplo, quando vai ter um tsunami, quando vai ter um terremoto, ou simplesmente quando vai chover, os animais eles mudam o comportamento deles. Pássaros vão migrar. Porque é uma coisa que eu sempre achei maravilhoso, e eu aprendi isso com meu avô. Minha mãe também falou muitas vezes comigo. Quando vai chover, as formiguinhas, elas saem ali do formigueiro e vão colher alimento. Pouco tempo depois chove, porque elas sentem a umidade no ar e, como elas sabem que elas não vão poder sair depois da chuva, elas vão lá, colhem o alimento para ficar quietinhas, protegida lá no formigueiro até a chuva passar. Olha o nível de conexão. As nuvens lá no céu, lá em cima, e a formiguinha lá na terra, sabe? Quando vai ter um terremoto, horas antes do terremoto, nem tremeu nada. Os pássaros, ó, voam. Eles estão conectados com a natureza. E nós não temos essa conexão, né? Então, bruxaria nos ajuda a nos conectar com o mundo à nossa volta, porque nós somos um. Quando a gente pega, por exemplo, o mito adâmico da queda do homem, né? Quando você pega lá o livro de Gênesis na Bíblia, falando que o homem, né, ele se desconectou do sagrado, se desconectou de Deus e foi expulso de onde? Do jardim. Ou seja, o homem ele se desconecta do sagrado e sai de onde? Do contato com a natureza, do contato com o sagrado. Ali os homens conversavam com os animais. Ali os homens, o homem, né, ele tinha esse vínculo com todas as árvores e animais. Isso foi quebrado. A bruxaria te ajuda a resgatar isso. Por isso que é um chamado ancestral. Outra coisa muito legal dentro da bruxaria, né, que é essa questão da unidade. A bruxa, ela entende que tudo é irmão. O vento, a chuva, o fogo, o ar, as plantas, os animais, tudo é nosso irmão. Tudo tem um vínculo conosco. E isso faz com que ela se harmonize. Muitas das nossas dores, né, elas vêm do nosso ego. A maioria, eu posso falar como terapeuta, eu posso falar como sacerdote, como espiritualista. A maioria das dores que eu tenho, e que a maioria das pessoas que ao longo dos anos eu atendi como terapeuta ou como sacerdote, vem única e exclusivamente do ego dela. E por quê, Gilberto? Porque os valores que nós vivemos hoje não são valores naturais, são valores artificiais criados pela sociedade. O valor que eu falo, por exemplo, a gente não cresce como uma árvore, a gente estagna. O ser humano tem um tal de síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim, Gabriela. O ser humano é isso. Gente, o que na natureza é parar? Já viu alguma coisa na natureza que seja parar? Genuinamente parar? Quando não está crescendo para baixo, está crescendo para cima, tudo se movimenta, o ar movimenta, a chuva movimenta, a água movimenta, tudo se movimenta. Você quer que alguma coisa na sua vida fique parada. Não, a minha esposa, meu casamento acabou, morre, tudo acaba. Meu Deus, que apego é esse com o relacionamento? Ah, Gilberto, mas você falou no início agora para a gente lutar pelo nosso casamento. Sim, eu falei para você lutar pelo seu casamento, mas sabe que ele vai acabar. Tudo acaba. A natureza me ensina isso. Me mostra alguma coisa que nunca tenha acabado. Nada. Quando muito, há uma transformação. E a mesma natureza que me diz que tudo acaba, me diz que tudo se transforma, né? Lei da conservação lá do Lavoisier. Na natureza, nada se finda, tudo se transforma, claro. Mas eu posso ter esse apego? Casamento acaba, namoro acaba, amizade acaba, emprego acaba. Mas sabe qual que é o legal disso? Quando algo acaba, permite que algo novo aconteça. O bruxo não fica apegado a essas coisas, porque ele é sábio. Ó,
É claro que é arquétipo hollywoodiano, mas seja bruxo, seja das trevas ou da luz nos filmes, uma coisa o danado sabe. Isso é uma característica, uma marca da bruxaria, sabedoria. E a busca constante por sabedoria. Bruxo que não gosta de ler, bruxo que não gosta de estudar, bruxo que não gosta de aprender, bruxo que só quer. Tem gente que tem uma ilusão, né? Nossa, isso é demais. Eu vejo muita gente que vai para os terreiros ou vai se desenvolver espiritualmente falando e acha que a gente vai estalar o dedo na cabeça dele, né? Fazia lá um saravá na cabeça dele, um negócio na cabeça dele, e ele vai se tornar um mago merda. E ela vai se tornar a Morgana do século XXI. Não vai estudar, não vai trabalhar, não vai se autoconhecer, não vai aprender, não vai passar por altos e baixos. Você vai ser só um iludido da espiritualidade. O tanto de gente que fala, que bate no peito e fala: eu não preciso estudar porque eu sou médium de berço. Então vai. Não tem dinheiro, a saúde está toda fodida, sabe? Relacionamento nunca foi feliz no amor, mas bate no peito como se fosse assim, meu Deus, não. Outra coisa, todo mundo passa por altos e baixos, mas os bruxos, de modo geral, eles entendem os processos da natureza, aplicam essa sabedoria na própria vida e, de modo geral, conquistam as suas coisas. Ou vivem uma vida tranquila. Não faz sentido um bruxo viver uma vida turbulenta. Pode passar por altos e baixos, como todos os seres. Pode cair de frequência. Mas até a forma de um bruxo encarar, por exemplo, eu vou falar por mim. Eu passei ao longo desse, gente, são mais de uma década dentro da bruxaria. Vocês acham que nesse período eu não passei por muita fase ruim? Não, passei. Mas a bruxaria me fez ver uma coisa. Quando não eram aprendizados que me trouxeram algo muito maior do que eu perdi. Então, por exemplo, eu lembro no início do meu desenvolvimento, eu tinha uma amiga que era uma alma gêmea. Assim. Nossa, era uma amiga assim que eu achava que era minha alma gêmea de amizade. Assim. Quando ela mudou de cidade, a gente se afastou, eu achei aquilo tão me machucou, sabe? Eu me senti sozinho, que era a única amiga, assim, profundamente que eu tinha. Hoje em dia eu entendo o seguinte, acabou o nosso tempo, foi ótimo, foi maravilhoso, a nossa, não teve briga, não teve nada disso, tá, gente? Só que a vida meio que afastou cada um foi seguir sua vida. Foi ótimo. Hoje, a magia me ensinou o quê? Tudo tem o seu começo, o seu meio e o seu fim. E depois dela vieram outras histórias maravilhosas, outras amizades incríveis. Foi um aprendizado. Nossa, na época doeu demais. Por quê? É ego. Sabe? Outra coisa, passei por várias crises e depois eu fui entender que eu criei. Porque eu não posso gastar mais do que eu ganho quando o cartão vir me desesperar. Não existe isso, não. Eu não posso ficar à toa o mês inteiro e aí no outro mês ficar apertado, não poder fazer nada, ficar com alguém me cobrando na porta que eu estou devendo e achar, meu Deus, a espiritualidade esqueceu de mim. Não. Lei de ação e reação. Toda ação gera uma reação. Ou você acha que o fato de você ser bruxo, você está imune às leis? Não. Muito pelo contrário. Nós, bruxos, nós entendemos as leis do universo. Tem muita gente, né? Uma vez eu vi um comentário assim, que bruxos, Deus não gosta dos bruxos, porque os bruxos eles se revoltam do jeito que as coisas são. Algo nesse sentido. Como se os bruxos eles tapeassem o universo. E, na verdade, é o contrário. Bruxos são servos do universo. O que um bruxo faz é alinhar as leis universais, as leis que já existem, a seu favor. Então, o bruxo entende de lei de ação e reação. Bruxo entende de lei de atração. Bruxo entende de lei de trocas equivalentes. E ele vai colocando na sua vida esses princípios. Vou dar uma metáfora para vocês para ficar mais fácil. Vai chover amanhã, um exemplo. Vai chover amanhã, eu posso sair de casa e contar com a sorte, e aí vou para um lugar, vou marcar um compromisso para um horário que vai chover, e aí eu molhar, vou atrasar meu compromisso, ou vou ficar ilhado e tal. Ou eu posso me organizar, marcar o compromisso no horário antes ou depois da chuva e sair de casa com guarda-chuva. Os dois viveram a mesma situação. Qual dos dois você acha que teve um dia mais tranquilo? O segundo. Isso é bruxaria. A bruxaria é você entender como as coisas funcionam e alinhar aquilo ali. Vou dar um outro exemplo.
Nadar contra a correnteza de um rio. Você nada, 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 uma hora você vai cansar, você vai voltar para trás. Agora, se eu sei que o rio corre para cá, eu quero chegar aqui, e se eu entrar no rio aqui e simplesmente deixar a correnteza me levar até onde eu preciso e sair aonde eu tenho que sair? Eu uso essa mesma força do rio, só que ao invés de tentar lutar contra ela, eu uso ela a meu favor. Isso é magia. Consegue entender o processo da magia? Então, um bruxo, gente, ele não é nada mais, nada menos do que alguém que respeita, louva e se conecta com a natureza. Quando eu falo natureza, é a natureza divina e a natureza humana. Por exemplo, todo bruxo é muito autêntico, porque ele respeita a própria natureza. Porque o maior saber que você pode ter é o saber de si mesmo, é o aprendizado sobre si próprio. O que você gosta, o que você não gosta. Porque só é livre de verdade. Ó, uma outra coisa que eu vou falar aqui com vocês agora. Você não é livre e a maioria das pessoas que você conhece também não são. Livre-arbítrio é uma ilusão que foi vendida como a maioria dos conceitos que você. E eu vou explicar agora para vocês por quê. Deixa eu só fazer essa pausa dramática aqui e tomar uma. Vamos lá. É... O que, que é o livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a capacidade que eu tenho de fazer escolha. Né? Isso aí é livre-arbítrio. Eu posso fazer escolha. Mas a maioria das escolhas que nós fazemos, elas já são pré-determinadas antes mesmo da gente escolher. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Você. Sua mãe a vida inteira te disse que você não é capaz. Sua mãe a vida inteira falou que você é um nada, que você é inútil, que você sozinho não serve porcaria nenhuma. Desculpa se isso for um gatilho para alguém, tá? Mas é um exemplo que eu quero dar para você. Você interiorizou aqui, né? Provavelmente você nunca vai se prosperar na sua vida. Sabe por quê? Porque toda vez que você tiver que arriscar para se tornar grande, você vai dar um passo atrás, que você já se convenceu que você não é capaz. E isso você nem vai ver. Então, por exemplo, tem muita gente que nem cogita a possibilidade de fazer, de fazer uma faculdade XY, por exemplo. Tem muita gente que fala, eu não vou fazer faculdade de medicina, ou faculdade de direito, ou faculdade de relações internacionais. Por quê? Porque isso é grande demais para mim. Acho que eu vou fazer uma faculdade de tal coisa, que é uma coisa mais simples, que eu consigo fazer. Você acha que foi uma escolha sua? Ou será que você já não estava condicionado a ser pequeno? Tem muita gente, por exemplo, que. Então, que escolha a gente tem? Vou dar um outro exemplo para mostrar para vocês. Eu sou filho, não é um hipotético, tá? Eu sou filho de um homem muito carinhoso, muito amoroso, que a vida inteira me disse que eu vou conseguir realizar os meus sonhos, que me colocou numa boa escola, e que eu fui sempre muito bem alimentado, né? Nunca faltou comida aqui, eu sempre viajei, sempre tive tudo do bom e do melhor. Um pai que me incentivava, me levou para o esporte desde muito cedo. Eu fui alfabetizado em 2 línguas antes dos 18 anos, né? E assim, eu sempre fui incentivado a fazer o que eu quisesse de faculdade, inclusive se quisesse fazer uma faculdade no exterior, eu seria apoiado. Agora eu nasci numa favela, meu pai me violentava, minha mãe me batia, eu cresci na rua, eu tinha mais pais na rua do que em casa. Ninguém à minha volta nunca fez faculdade. Os dois chegam à idade de 18 anos. Qual que é o livre-arbítrio dele? Vocês conseguem entender? E aí eu peguei esse exemplo muito esdrúxulo, porque nós, de certa forma, temos dentro de nós uma série de bloqueios emocionais, experiências traumáticas, N coisas que a gente viveu que definem a nossa psique. E se magia acontece na mente, como a gente vai ver daqui a pouco, tudo aquilo que está me amarrando, mentalmente falando, me paralisa. Cadê o livre-arbítrio? Tanto que o bruxo ele precisa se desconstruir ao longo do caminho. Ao mesmo tempo que a gente aprende sobre cristais, aprende sobre incensos, aprende sobre deuses, aprende sobre leis universais, a gente tem que aprender sobre nós mesmos.
desconstruir a figura de pai e mãe, desconstruir relacionamento, analisar, por exemplo, o quão... Tem muita gente que fala assim, nossa, eu vivi um relacionamento abusivo, né? Eu sei que muita gente viveu um relacionamento abusivo, mas às vezes no processo de autoconhecimento a gente descobre que a gente também era abusivo com a gente mesmo. Uma coisa que eu vou ensinar para vocês, e magia, gente, é cheio de tapa na cara. O caminho iniciático, ele é cheio de tapa na cara. Se você não gosta de tapa na cara, não tem condição. Santo Agostinho falava que a verdade ela é muito boa quando ela é favorável àquilo que a gente quer, mas é muito amarga quando ela é o contrário do que a gente quer. Hoje é dia dos namorados, né? O dia que a gente está tendo a palestra é dia 12 de junho, dia dos namorados. E aí eu vou dar uma verdade mágica para vocês. Seu relacionamento, seu namorado, sua namorada, seu marido, sua esposa, seu ficante, trata você do mesmo jeito que você se... Gilberto, meu namorado me trata como lixo, meu marido me trata como lixo. Você se trata como lixo primeiro. Ele é só uma projeção. O amor que o outro te dá é o amor que você dá para si mesmo. A maioria das pessoas que sofreram relacionamentos abusivos se colocaram nesses relacionamentos abusivos porque elas eram, antes de tudo, elas eram abusivas com elas mesmas. E aí, mais uma vez, eu não estou culpabilizando essa pessoa. Eu estou dizendo que ela, sabe aquelas coisas que eu te falei, das escolhas que a gente não tem? Provavelmente ela caiu nesse relacionamento, não é que ela escolheu conscientemente. Ela já foi condicionada àquela escolha. E aí, a bruxaria, ela vai podando isso. Porque imagina o seguinte, eu sempre faço essa figura, essa imagem. Você é um prisioneiro cheio de algemas amarrado a uma parede. Para você se tornar um bruxão, uma bruxona, você vai precisar arrebentar cada uma dessas correntes. Quais são essas correntes? Doutrinação, medos, traumas, inseguranças, lapidar tudo aquilo que não é você, até você ser você. E é legal, assim, que cada corrente que você arrebenta, você vai tendo mais liberdade, mas não quer dizer que você seja 100% livre. Eu ainda não sou. E talvez nessa vida eu não seja até o final dela. Mas cada dia, praticando bruxaria, estudando bruxaria, cada dia mergulhado nesse universo, eu vou arrebentando essas correntes que prendem o ser que eu sou. E quanto mais livre é um bruxo, mais poderoso ele é. Então, bruxaria é um processo que acontece dentro e fora ao mesmo tempo. E se você não entende isso, não tem como você entender sobre prosperidade. Tem muita gente que vive acendendo vela amarela para ter dinheiro, né? Porque, assim, muitas das pessoas, hoje em dia, sobretudo, né? E vocês que estão me assistindo, provavelmente já tem um pezinho na espiritualidade. Quiçá já seja um bruxo. Mas tem muita gente que vive acendendo vela dourada para trazer prosperidade, fica tomando banho de louro, banho de canela, isso é muito bom, eu também faço bastante. Mas se você não trabalhar as crenças que você tem sobre dinheiro, se você não trabalhar não só fora, mas dentro, não vai prosperar nunca. Vai viver queimando incenso de canela, vai viver tomando banho de louro, mas vai viver na pindaíba. Por exemplo, se eu falar com você agora, você quer ter R$ 1 milhão na sua conta? Se qualquer aversão, assim, não precisa ser 1 milhão, se eu tiver 100 mil já tá bom. Você já tem uma crença sobre dinheiro. Gilberto, mas o dinheiro corrompe o homem. Você já tem uma crença sobre dinheiro. Gilberto, mas nesse país, para você ficar rico, você tem que fazer coisa errada. Você tem uma crença sobre dinheiro. Gilberto, mas eu acho que assim, eu quero fazer o bem, eu quero ter dinheiro suficiente. Quanto mais dinheiro você tiver, se realmente a sua vontade for fazer o bem você pode fazer. Cesta básica, projeto social. E aí, adianta eu acender vela dourada, vela prateada, vela amarela, queimar incenso de canela, banho de louro, se dentro de mim a magia que roda é uma magia de escassez? Por exemplo, adianta eu tomar banho de rosa vermelha, que é um banho que trabalha a atração, a sensualidade, o poder, se eu não gosto de mim mesmo? Se eu acho que, assim, que a pessoa que fica comigo está me fazendo um favor, não fez nada. Magia tem que ser dentro e fora, ao mesmo tempo. Vocês já repararam o quanto magia é teatral? Já repararam isso? Por exemplo, você vem aqui, você vai fazer uma magia de quebra de demanda. Aí você vai lá, quebra uma garrafa, quebra uma vela,
sabe, faz alguma coisa assim muito impactante. Para quê? Você está programando a sua mente a ideia da quebra, a ideia da ruptura. Ou, por exemplo, vai fazer uma magia de atração, né? Pega aqui um óleo encantado para o amor, né? O que, que a gente faz, ensina vocês? Visualize-se aquela pessoa te olhando, te desejando, né? Sinta-se bela, sinta-se belo, sinta-se amado. O que você está fazendo? Programação mental. Gilberto, mas então tudo é uma holografia que a gente coloca na mente? Não, o poder está aqui, na mente. E aí, a sua mente, gente, a todo tempo ela está lançando feitiços. A todo tempo. Cada palavra, cada pensamento, cada vibração que você emana é um feitiço que você está lançando. E aí vem a questão: que tipo de realidade eu estou criando? Porque, por exemplo, você fez um ritual top de prosperidade. Meu Deus, cheio de elementos de prosperidade, moedas, folha de louro, canela, anis estrelado, incenso, trabalhou uma imagem de uma deusa de prosperidade, o deus Apolo. Estava ali, assim, gerou uma energia incrível de prosperidade para você. Tomou um banho de ervas depois, mantrou para Ganesha, cada bruxo tem aí suas mães de fazer. Aí, durante a semana, ai meu Deus, a conta está chegando. Não faz nada, não corre atrás, não manda um currículo, não, sabe, não empreende, fica esperando o dinheiro cair do céu, a oportunidade bater na porta, ou fica vibrando na escassez. Cada pensamento desses de escassez, de negatividade, de reclamação, cada inação sua vai criando uma magia, sem ritual, sem nada, criando uma magia. Com o tempo, a magia que você fez tem menos energia que a magia negativa que você mesmo fez. Sabe o que ela faz? Anula de cara. Porque no mundo das energias, a egrégora maior se nutre da menor. É por isso que tem muita gente que faz magia e não dá certo. Que faz magia ali, ó, fora, mas não trabalhou internamente, não trabalhou dentro. É onde muitos bruxos, depois de um certo tempo, quando eles aprendem isso, eu, por exemplo, continuo fazendo ritual, mas a maioria das práticas mágicas que eu faço hoje, você faz com um olhar, você faz com um pensamento, você faz com um intento, porque você aprende a gerenciar a sua própria energia. Mas isso é assunto mais para frente. Então, bruxaria, gente, é essa prática ancestral, é uma dádiva dada à humanidade, por isso que aparece em tempos e épocas diferentes. Bruxaria é o contato do homem com a natureza, é o aprender do homem com a natureza. Por isso que nós honramos as fases da lua, as estações. Por isso que a gente busca ter contato com a natureza, abraça a árvore, toma banho com ervas. Por isso que a gente tem os nossos cristais para as nossas magias. Por isso que a gente tem o nosso familiar ali do lado. Por isso que a gente tem no nosso altar os 4 elementos. Por isso que nós louvamos os arquétipos da natureza. Então, isso é magia. Magia é um chamado ancestral. É um saber, é um conhecimento que todo mundo pode exercer. E aí vem a questão, né? Gilberto, qualquer um pode ser bruxo? Eu respondo que qualquer um pode ser bruxo, mas nem todo mundo está pronto para trabalhar a bruxaria. Por quê? Bruxaria é algo muito. É tão sagrado que nem todo mundo está pronto para aquilo ali. Se a pessoa vai fazer bruxaria pela modinha de ser bruxo, de ser diferente, não está pronto para bruxaria. Se a pessoa faz 1, 2, 3 ritual e não dá certo, e já questiona a espiritualidade, não é bruxo. Se a pessoa, por exemplo, ela não consegue entender que todo o universo é uno com ela, não é bruxo. Se você, por exemplo, se acha melhor do que uma árvore, você não é bruxo. Ou melhor, você não está pronto para bruxaria. Isso tudo é bruxaria. Gilberto, tá, entendi tudo isso que você falou, é muito lindo, mas o que é a bruxaria, né? A prática da bruxaria. A prática da bruxaria é um conjunto de conhecimento que a gente tem. Lembra que eu falei com vocês? Por exemplo, quando a moça lá, a moça evangélica, faz um propósito com Deus para achar um bom marido, ela está fazendo magia, sabia? Ela está doando uma energia dela através da fé, do jejum. Ela está ritualizando, ela está repetindo uma vibração até aquilo ressoar de volta para ela. Então, a mulher lá que está fazendo propósito na igreja para casar, está fazendo magia. Quando aquela pessoa que não tem uma religião específica, ela fica vibrando pensamento positivo,
passar numa prova, para dar certo alguma coisa que ela quer, ela está fazendo magia. Quando aquela senhorinha muito católica faz uma promessa lá para Santo Antônio, né? Amanhã é dia de Santo Antônio, dia 13 de junho, na data que a gente está fazendo aula ao vivo, né? No dia seguinte é dia de Santo Antônio. Quando aquela pessoa faz ali uma novena para Santo Antônio para desencalhar a filha dela, ela está fazendo magia. Por quê, Gilberto? Porque ela está trocando energia, ela está trabalhando o sagrado dentro de uma intenção, de uma vontade muito clara. Ela está mudando uma realidade e ela está usando o conhecimento que ela tem. Santo Antônio é um santo casamenteiro. É uma egrégora que ajuda a casar. Então, é magia. Quando, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, que eu sempre falo, magia tem tudo. Quando você. Lá na igreja evangélica, você acha que é à toa, na hora de cobrar o dízimo lá, colocar uma música autônoma? Aquilo é uma hipnose que você tem. É magia. Tudo isso é magia, sabe? Essas coisas que a gente nem imagina, de certa forma. Quando você vai lá, quer ver? Amanhã, ou o dia que você for no mercado, vou te mostrar. Sabe aonde tem sido aplicado muitos conhecimentos de magia hoje em dia? No marketing. Muitas das ferramentas de marketing nada mais são do que magia. Vai, por exemplo, na área de perfumaria de uma farmácia ou de um supermercado. Você vai ter lá, por exemplo, um sabonete escrito desejo de amor. Você vai ter um sabonete lá, felicidade, harmonia. E aí você vai olhar a composição. Óleo essencial de lavanda, óleo essencial de bambu. Magia. A cor, o aroma, né? A estrutura, a textura. Magia. Por exemplo, eu fiz um curso há muitos anos atrás de transações imobiliárias. É um curso técnico que eu fiz lá em 2014, 2015. Sabe uma das ferramentas que os corretores imobiliários fazem? Quando você vai apresentar um apartamento para alguém, você, antes da pessoa, marcou com a pessoa 10 da manhã, 9h30 chega lá, faz um café, passa um cafezinho fresquinho, se possível, assa um bolo ou uns biscoitinhos, e quando o cliente chegar, apresenta o apartamento, dando o café quentinho e o biscoito que você fez ali. O cheiro de café, o cheiro de biscoito vai acessar na memória afetiva, né? Porque aromas acessam melhor a memória daquela pessoa, uma memória feliz da infância. Quem nunca tomou um cafezinho ali né? Aquilo vai fazer a pessoa ficar mais propensa a comprar. Magia. Magia tem tudo. Agora, Gilberto, qual que é a diferença, então, de um bruxo para uma pessoa comum? O bruxo sabe o que ele está fazendo. Então, se ele precisa de algo, ele já sabe o que ele tem que fazer para conseguir aquele algo. Isso é magia. É por isso que a gente estuda tanto, por isso que a gente tem os nossos rituais, as nossas práticas, por isso que nós temos os nossos instrumentos de trabalho, né? Nós temos a nossa varinha, nós temos a nossa vassoura, nós temos aqui, por exemplo, as nossas adagas, né? Tudo são instrumentos de uma bruxa que nós utilizamos para ajudar a canalizar a nossa vontade. O nosso sino, o nosso caldeirão, né? Outra coisa muito interessante, né? O caldeirão, que é um dos símbolos mais comuns associados à bruxaria, ele representa o útero da deusa, o útero da mulher. O caldeirão representa transmutação. O alimento ele entra cru e sai o quê? Cozido. Então, tudo que é feito dentro de um caldeirão, dentro da magia, tem esse efeito de transmutar, de mudar. O que a gente aprendeu com magia? Magia é a capacidade de mudar a nossa realidade. Então, tudo dentro da magia tem um porquê. O caldeirão, o atame, a varinha, a influência de cada dia da semana. Quer ver uma coisa? Dificilmente você vai ver uma bruxa fazer uma magia de amor numa terça-feira. Dificilmente. Por quê, Gilberto? Terça-feira é um dia de Marte, é um dia de guerra, de combate. Deus me livre. Quando muito, uma magia de tesão, mas de amor, adoçamento, reconciliação terça-feira, não existe. Agora, quando uma bruxa quer ganhar muito dinheiro, ela faz magia na quinta-feira. Tem um porquê. Lua crescente ou cheia, a bruxa, Gilberto, eu quero que o meu cabelo fique mais volumoso. Corta o cabelo na lua cheia, ele vai dar volume. O homem, tem um homem meio preguiçoso às vezes, né? Eu quero cortar cabelo, quero que ele demore a crescer. Corta na lua minguante.
Sabia que, por exemplo, até a bruxa, ela sabe até nessa relação dela com a natureza, ela sabe, por exemplo, que se é você que vai colher uma raiz, a lua minguante é a melhor época, por exemplo, para colher gengibre, para colher açafrão. Por quê? Porque na lua minguante, toda a energia central está concentrada nas raízes. Vou colher, por exemplo, cascas, a exemplo de casca de baba-timão, casca de canela, a melhor época é a lua crescente. Agora, folhas, de modo geral, quando eu quero colher uma planta, né, que eu quero trabalhar com a folha dela, lua cheia, que a energia está toda concentrada nas folhas. Agora, se eu vou podar, né, porque de vez em quando é legal podar, é uma sabedoria que a anciã me ensina, que a deusa tem três faces: virgem, mãe e anciã. Cada uma delas representa uma etapa da vida. E cada uma delas tem a sua própria sabedoria. Por exemplo, de vez em quando a gente tem que cortar, né? Cortar a amizade, cortar aquele gasto, cortar aquele relacionamento tóxico, quebrar um feitiço, cortar um laço, finalizar um ciclo, né? A lua minguante me ensina isso através da anciã. E aí, o que, que eu aprendi? Que a melhor época para cortar alguma coisa é na lua minguante. A Linda fala o seguinte, que a melhor época para podar é junho. Você sabe por quê? Estamos no inverno. Eu não vou podar na época, na estação da primavera ou do verão, onde vem as flores e os frutos. Quem que rege o inverno? A anciã. Tudo que é para cortar, a melhor face é a anciã. Seja podar uma planta, seja fazer um ritual de banimento. Por isso que a gente faz ritual de limpeza e banimento quando? Lua minguante. Lua minguante é a regência de quem? Da anciã. Tudo dentro da magia tem um propósito e tudo se conecta. Quando você é bruxo, quando você estuda bruxaria, você entende todas as religiões, você entende as filosofias espirituais. Você bate o olho em alguma coisa e vê se aquilo tem fundamento ou não. Sabia que, por exemplo, hoje em dia, as meninas têm nascido com esse dedo aqui maior do que as ancestrais delas? O dedo indicador das mulheres, hoje em dia, são maiores do que as mulheres lá nos anos 20, anos 30. Sabe por quê? Porque a geração de mulheres atuais, elas são mais donas de si e donas do seu destino. Esse aqui é o dedo de Júpiter. Quando você vai brigar com alguém, qual que é o dedo que você aponta na cara da pessoa? O dedo indicador. Quando alguém pergunta, onde que está tal coisa? Qual que é o dedo que você aponta? O indicador. Esse dedo, inclusive, quando você não tem uma varinha para lançar um feitiço, é esse dedo aqui que você usa. Esse dedo aqui é o seu dedo indicador, é o dedo de Júpiter, do domínio, do controle. A magia está ligada a tudo. Júpiter, ao mesmo tempo que é um planeta linkado à astrologia, né? Linkado, por exemplo, por que a gente brinca? E signos como Sagitário são muito fominhas, né? Muito intensos. Porque o planeta que rege Sagitário é o maior planeta, é o planeta da gula. Então, a magia está em tudo. A magia está no dia da semana, a magia está nos dedos da sua mão, a magia está no céu, nos astros. Aproveitando que eu citei os astros, o céu, tem uma expressão que vocês vão ouvir. Hoje em dia, a maioria das pessoas elas não tem muito essa preocupação, mas a nível de conhecimento, que aluno meu tem que ter conhecimento. Antigamente se dividia alta magia e baixa magia. Dizia-se que os magos faziam alta magia e que as bruxas faziam baixa magia. Alta magia também ficou conhecida como magia branca, baixa magia ficou conhecida como magia negra. Hoje em dia, a maioria de nós, bruxos atuais, a gente meio que trabalha um pouco das duas. Mas eu vou te explicar para vocês. Alta magia é a magia que trabalha com as coisas do céu, em todos os sentidos. Por exemplo, astrologia, né? Aonde que as estrelas estão? No céu. Então, toda aquela parte de alquimia, de magia cerimonial, é considerado alta magia. Magia, por exemplo, com anjos, né? Nós temos ali a magia enoquiana. Os anjos são associados ao céu, então, alta magia. Magia linkado ao sagrado, né? A gente fala muito da grande obra, a gente fala muito do trabalho com o sagrado anjo guardião. A magia que busca ascender até Deus é conhecida como alta magia. Baixa magia é a magia da terra. É a magia, por exemplo, que vai lidar com coisas que vêm da terra, plantas, cristais, ervas.
tudo aquilo que é da terra. Enquanto a alta magia fala muito da ascensão da alma, a baixa magia muitas vezes está conectada a coisas do dia a dia, como ganhar dinheiro, fazer sexo, recuperar o ex que foi embora, né? Coisas mais mundanas, vamos dizer assim. Além disso, ela também é conhecida como magia negra, porque o preto é a cor associada à terra. Então, a magia que trabalha as coisas do alto, a magia que trabalha as coisas de baixo. E é onde você vai ver, por exemplo, até nos filmes, os magos têm muito essa coisa do sagrado, do alto, das estrelas, e a bruxa tem muita coisa da terra. Mas, na prática, a gente meio que trabalha um pouco dos dois, né? A coisa do equilíbrio, né? O Baphomet. E aí a lei da correspondência. Tudo que está em cima é como tudo que está embaixo. Isso é magia. Esse conhecimento, essa ligação. Então, a bruxaria é esse chamado. Gilberto, muitos de vocês já são bruxas em potencial, são como sementes que ainda precisam desabrochar. Mas isso é legal. Vou ensinar um fundamento que a magia me ensinou. Sabe qual que é a diferença de uma semente para uma árvore? Só o tempo. Porque tudo que existe na árvore já está em potencial na semente. É por isso que quando a gente é bruxo, não é que a gente vai evoluindo. A gente tem a ideia da evolução como se evolução fosse uma mudança. Nada, as coisas elas não mudam, elas transformam. Então, por exemplo, a semente de goiaba, ela se transforma até virar um pé de goiaba. Mas o pé de goiaba já existia em potencial dentro da semente de goiaba. Você nunca vai ver uma semente de goiaba dar uma maçã. Então, a bruxa, ela vai evoluindo ao longo da caminhada espiritual, mas não é que ela muda. Ela é ignorante e se torna sábia. A sabedoria sempre existiu dentro dela, só estava latente. Então, é muito comum bruxas já terem sido bruxas em outras vidas, né? Uma vez que a vida é eterna. E eu te provo pela bruxaria, né? E quando eu falo pela bruxaria, pela natureza, que existem outras vidas. Quer ver como é que eu te ensino isso? Hoje é quinta-feira, né? Daqui a exatos 7 dias, o espírito de quinta-feira vai existir. É a mesma quinta-feira de hoje? Não. Outros acontecimentos, outras situações, mas quinta-feira. Nós estamos agora no inverno, né? O inverno, ele é diferente a cada ano. Tem ano que é um pouquinho mais frio, tem ano que é um pouquinho mais quente, tem ano que ele dura mais, tem ano que ele dura menos, né? Mas vocês concordam comigo que o inverno sempre volta? Ele passa ali, mas daqui a um tempo o espírito do inverno volta. Na natureza tudo é assim. As coisas, elas vão e elas voltam. Tudo volta. A água, né, ela está sempre ali naquele eterno ciclo da água. Mas é a mesma água que volta? Não, ela vem transmutada, ela vem transformada, mas ela volta. A natureza ela é cíclica. E a alma humana também. Só que a gente tem uma ideia de achar que, assim, na vida passada, eu fui tananã, tananã, tananã. Isso é uma coisa muito comum, né, da gente achar. A vida passada, ela existiu, e você fazia, mas você não é mais a pessoa da vida passada. Você já não é mais aquela pessoa. Entende? Aquilo ali, você passou por um ciclo, você passou por um processo. Agora você é um outro indivíduo, agora você é um outro ser. Então, dentro da magia, você tem que entender essas coisas. Aí você entende o que é magia. Agora, a magia também ela é prática. Por exemplo, você vai fazer uma magia de prosperidade, de amor, de beleza, de atração. Mas o conhecimento, a vontade, o autoconhecimento, tudo isso é muito importante. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, né? Que eu falei, eu me empolguei. Falar de bruxaria, eu me empolgo. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de tirar sobre bruxaria? Vou abrir o chat aqui. Estou amando essa palestra. Converso com os meus gatos também. Por isso que eu falei que quero desenvolver sem ir no terreiro. Sobre essa questão de desenvolver sem ir no terreiro, gente, isso é plenamente possível, né? Tipo, a grande questão é que os processos que você precisa fazer são os mesmos, independente de onde você estiver. Por exemplo, dá para desenvolver sem ir no terreiro? Dá, mas você não vai desenvolver um banco.
nem a quimbanda, nem o candomblé. Você vai desenvolver outro sistema, talvez um sistema particular seu. O que a gente não pode fazer nunca é ter aquela ideia seguinte: eu não quero desenvolver em terreiro, ok, mas ao mesmo tempo, tudo, toda escolha, presta atenção nisso, pressupõe um preço. Né? Toda escolha pressupõe um preço. O que eu quero dizer com isso? Que toda escolha pressupõe um preço, Gilberto. Quando eu vou para o terreiro, desenvolvo no terreiro, eu fico limitado. A gente já viu que religião limita. Mas eu tenho alguns benefícios também ali dentro, do aprendizado, da vivência, das oportunidades que aquilo ali me traz. Quando eu opto por não me desenvolver dentro de um terreiro, eu vou ter algumas vantagens. Eu não vou ficar preso, eu não vou ficar limitado, mas eu não vou ter os acessos, as facilidades que às vezes o terreiro pode me oferecer. Mas, independente se eu vou me desenvolver na magia natural, na quimbanda, na wicca, na bruxaria, qualquer sistema ali, os processos iniciáticos são os mesmos. Autoconhecimento, estudo, passar por ciclos e etapas, tudo isso aí é muito fundamental e não tem como fugir, não tem como pular, sabe? Não tem como pular esses ciclos, não tem como pular essas etapas. Mas é possível. Como é que você vai fazer isso? Primeiro, cuidando da sua energia, entendendo o universo em termos de energia, estudando e praticando. Na magia, você tem uma liberdade que é muito legal. Como é que você acha que as pessoas descobriam certas coisas? Testando. Então, nosso ancestral, ele ia lá, pegava uma árvore, uma folha, punha na boca. Matava a fome dele, descobria que aquela planta tipo, era nutriente. Se ele pegasse aquela planta e morria, o outro ali viu, ó, essa planta aqui mata, não vou comer isso não. É assim que a ciência funciona, tentativa e erro. Quando você está por sua conta, mesmo quando você está no terreiro, muita coisa você vai desenvolver assim, mas quando você está por sua conta, você vai fazendo, ó, fiz isso aqui, deu certo? Vou lá. É para isso, inclusive, que a gente tem o nosso Grimório, né? Vou até mostrar o meu Grimório para você. É para isso que a gente tem o nosso Grimório, que é o nosso caderno, né? Livro das Sombras, também conhecido assim, onde a gente anota os nossos feitiços. Tudo aqui. Onde a gente anota os nossos feitiços, os nossos aprendizados, né? Tudo aquilo que a gente aprendeu na magia, a gente vai anotando aqui dentro. E o Grimório, ele tanto serve para a gente facilitar, né? Para a gente decorar, para a gente aprender, como também, opa, tal dia fiz tal magia, deu esse e esse resultado. Aprendi. Fiz essa magia, não deu muito resultado comigo. Você vai anotar ali. Então, a gente também tem que entender que a bruxaria é um caminho, como tudo, né? Igual andar de bicicleta. O seu pai falou, ó, sua mãe, eu tenho que te ensinar a andar de bicicleta. Põe um pé num pedal, põe o outro pé no outro pedal, equilibra e vai. Você acertou de primeira? Só se tu for um gênio. Tu caiu, tu esfolou, tu ficou com medo, mas você insistiu. Um dia você aprendeu a andar de bicicleta. Magia é a mesma coisa. Agora, a pessoa tem que estar disposta a pagar o preço. Tem que estar disposta a entender que é um caminho para uma vida toda. Tem muita gente que vai pelo ego, vai pela modinha. Aí não. Agora, os verdadeiros bruxos, eles vão por vocação. Eles não se cansam. Para um bruxo, não existe, por exemplo, a gente que é bruxo, às vezes, gasta assim, um horror numa imagem, assim, um valor alto numa imagem. Estuda horas a fio. Fica doido, né, com coisas de espiritualidade. Para nós, quando você ama alguma coisa de verdade, você não vê preço, você não vê tempo. Se eu disser para vocês, vocês vão demorar 10 anos para se tornarem assim, um bruxo foda. Você está disposto a dedicar os próximos 10 anos da sua vida para isso? Não sei. Então, talvez a bruxaria não seja para você. Mas eu vou te dizer mais que eu estou há 10 anos no caminho mágico e eu só sei de uma coisa. Se na minha cabeça, eu sei 1% das coisas. Eu tenho plena consciência que eu vou morrer sem saber tudo de bruxaria. E é isso que empolga, gente. Só que tem muita gente que não, tem muita gente que quer ficar. Gente, a quantidade de gente que às vezes entra, né, na escola, vai fazer curso comigo, aí tá 1, 2 meses, assistiu duas, a gente nem assistiu as aulas ainda, já quer ser o bruxão. Tem gente que acha, igual eu falei no início da aula, estala os dedos ali, faz um negócio, passa um banho de erva, tô pronto, tô iniciado. Nossa, não tá nunca.
sabe? E é um caminho, por isso que eu falo, qualquer um pode fazer magia, mas nem todo mundo é para magia. Pessoal, e aí, né, essa foi a nossa palestra sobre o chamado da bruxaria, né, sobre esse movimento que é muito nosso, e que você, provavelmente, se você assistiu esse vídeo, se você está ao vivo comigo, se você está assistindo essa gravação depois, você já tem esse chamado dentro de você. Estude, corra atrás, né? Pega essas orientações que eu trouxe aqui no vídeo, e em cima delas vai construindo o seu caminho, que é uma coisa muito legal também, é entender que a bruxaria ela não é homogênea, e como eu falei, cada bruxo é um. A minha trajetória foi a minha trajetória. A sua trajetória é a sua trajetória. O seu jeito de fazer magia é o seu jeito de fazer magia. Respeite sempre a si próprio. Entenda que dentro de você há uma força, né? Antigamente as pessoas falavam assim, as bruxas vendiam a alma para o diabo para ter poder. Tem até algumas pessoas que trabalham a magia dessa forma, tá? Tem vertentes de magia que são as... Geralmente nós damos o nome de feiticeiro para as pessoas que canalizam alguma entidade extracorpórea e tira delas o seu poder. Geralmente a bruxa ela trabalha em conexão com a natureza, o mago trabalha essa conexão com seres elevados, e o feiticeiro é aquele ser que, de certa forma, pega de uma entidade extracorpórea, pode ser até o próprio diabo, né, entre aspas, e canaliza a força dele. Mas a bruxaria, a bruxa, ela não tira o poder dela do diabo. A bruxaria, ela tira o poder dela do divino que habita dentro dela, da porção divina que está ali dentro. A bruxa ela acessa esse poder dentro dela e representa e canaliza ele do lado de fora através de seus instrumentos, através de seu ritual. Mas o poder de uma bruxa é esse contato que está dentro dela. Então, encontre a tua essência, encontre o teu caminho. E o caminho vai se mostrar para cada um de vocês de uma forma muito diferente, tá bom? Mas é uma coisa empolgante, é algo que vocês só têm a ganhar. Vocês vão ficar cada dia mais forte, cada dia mais intenso. Uma coisa que eu falo para vocês é que magia não necessariamente vai resolver todos os seus problemas. Porque tem problemas que a gente mesmo cria. A maioria dos problemas é a gente mesmo que cria. Segundo, problemas também são oportunidades de aprendizado. E a gente está no mundo matéria, né, gente? Ninguém aqui está em Nárnia, ninguém está aqui, né? A gente está no mundo matéria. Mas quando você leva a bruxaria como um estilo de vida, tudo melhor. Para mim, por exemplo, quer ver uma coisa? Vai lá no meu canal do YouTube e acessa meu primeiro vídeo. É só vocês clicarem na aba de vídeos lá do canal Gilberto Melo. Pega assim, vídeos mais antigos. Abre o primeiro vídeo, tem 8 anos. Tá? Fisicamente eu mudei. A minha postura diante da vida mudou. Materialmente eu nem falo né, do quanto melhorou. A minha saúde melhorou. Eu era uma criança, um adolescente, assim, todo adoecido, cheio de coisa ruim, cheio sabe assim, tava mal mesmo de saúde. Assim. Minha saúde melhorou assim de forma incrível. A minha mentalidade melhorou muito. Minha vida financeira, nossa, mudou demais de lá para cá. Meu relacionamento melhorou muito ao longo desse tempo. Magia é algo muito que te ajuda quando você leva aquilo para a tua vida, sabe? Eu convido vocês a isso. Eu já vou responder sua pergunta, tá, meu anjo? Tem uma pergunta aqui no chat. Inclusive, quem tiver pergunta, pode deixar aí no chat também, tá, pessoal? Queria convidar vocês, né? A gente vai começar o nosso curso de magia natural aqui da escola. Aí sim, a gente vai aprender os fundamentos da magia. São 3 meses de aula. Começa na próxima quinta-feira, no mesmo horário da nossa palestra. Quem quiser estudar bruxaria, aí sim vai aprender a fazer ritual, traçar círculo mágico, o poder das coisas, né? Quem quiser entender em profundidade a magia, é só entrar em contato comigo no privado. Você que está assistindo aqui ao vivo, só me chamar lá no privado. Se você está vendo esse vídeo, né, a gravação, na descrição desse vídeo tem o meu WhatsApp, é só me chamar e eu passo maiores informações. Essa turma, né, os alunos que participarem vão poder escolher um curso gratuito de oráculo. Eu vou dar de presente para os alunos um curso de oráculo, aí pode ser baralho cigano, pode ser tarô dos orixás, tarô dos guardiões, baralho de Maria Padilha, runa, né, o oráculo que a pessoa quiser, você vai ganhar o curso. Se você quiser, você compra um oráculo aí na internet. Mas o curso eu vou dar de gratuito, por quê? Porque todo bruxo precisa dominar pelo menos um oráculo. Então, quem for fazer o curso vai ganhar um outro curso de oráculos aqui da nossa escola. A gente vai mandar também para os nossos alunos, um minutinho, eu já vou
mostrar para vocês. São alguns mimos, tá, que eu separei aqui para vocês. Todos os alunos da nossa escola vão ganhar um oráculo que a gente vai mandar. Esse oráculo ele é variado, então uns vão ganhar tarô, outros vão ganhar baralho cigano, todo mundo vai ganhar um oráculo. Vão ganhar algumas velas em forma, né? Então vai ganhar uma vela em forma de cifrão, vai ganhar uma vela em forma de chave para ritual de prosperidade, vai ganhar uma vela belíssima inspirada na bruxaria, né? Que é um chapeuzinho da bruxa. Vão ganhar algumas ervas que a gente manda para vocês. Vão ganhar uma colherzinha de madeira, porque bruxo que é bruxo cozinha com colher de madeira, mas vocês podem utilizar na confecção de itens mágicos. E a colher de pau, ela também é um instrumento mágico, pode substituir a tame, varinha. Vão ganhar um spray energético da nossa loja, tá? Que a gente vai mandar para vocês também. Um palo santo, um amuleto e vão ganhar também outros brindes exclusivos aí que a gente manda para vocês, tá? É isso aí, cada caixa vai ser diferente, vai assim ter elementos muito parecidos, mas cada caixa é meio que exclusiva, vamos falar assim. O curso começa na próxima quinta-feira, as aulas são ao vivo, quem não puder assistir ao vivo pode assistir a gravação depois, né? O acesso é vitalício, o curso pode ser parcelado no cartão, e é isso que eu queria falar com vocês. Tá? As inscrições já estão abertas a partir de amanhã. Vocês podem se inscrever diretamente comigo. Só me chamar no privado ou no link aqui abaixo. Beleza? Tem uma pergunta aqui no chat. Deixa eu ver. O que você pode falar do sangue dentro da bruxaria? Porque os povos antigos usavam muito sangue em rituais. Então vamos. O sangue, ele é um assunto muito polêmico para nós, porque culturalmente falando, o sangue ele está muito associado à vida, né? Então, por exemplo, para nós é algo bestial demais usar sangue em rituais. Só que assim, a gente come carne, a gente come sangue, né? Por exemplo, a gente come molho branco, a gente come chouriço, né? Então, assim, a gente come sangue, mas a gente pode comer, o sagrado, o divino, não. Entendeu? A entidade que come sangue é um demônio. Eu comer sangue é paladar aguçado, né? Então, isso é uma questão. Outra questão importante é realmente a demonização dessas práticas. Eu, Gilberto, não tenho o hábito de usar sangue em meus rituais. Não é algo que eu gosto. Por quê? Porque a magia que eu trabalho é uma energia mais sutil. É a minha forma de trabalhar. Eu uso mais incenso, vela, cristal, mantras. Eu uso muito, por exemplo, eu não uso animais vivos, eu não faço rituais de sacrifício. Mas, por exemplo, eu uso muito animais, partes de animais que eu encontro, por exemplo. Isso aqui é uma cigarra, tá vendo? A cigarra ela pode ser utilizada em rituais de amor, de atração, de sedução. Por exemplo, eu tenho um filho de santo meu que ele traz para mim certas coisas que ele tem, trabalha numa fazenda. Então, por exemplo, achei casca de cobra, pai. Traz para mim que eu uso na magia. Não vou lá e mato a cobra. A cobra ela troca naturalmente de pele. Eu uso aquela pele dela para magia. Por exemplo, pena, né? Por exemplo, tem um outro filho de santo meu ali que trouxe pena de pavão. Eu uso em magias de amor, de atração, de união. Tá? Então, assim, eu não uso nada, eu não mato o animal, não sacrifico o animal, nem, mas eu uso partes de animais mortos ali, que a natureza já vai decompor aquilo ali, e eu uso a energia daquele elemento, tá? Mas não uso sangue e ritual. Mas eu respeito os bruxos que utilizam e entendo o fundamento. Qual que é o fundamento nessa pergunta? Por que tantos povos antigos usavam sangue? Existe uma lei dentro da magia, que é a lei de troca e movimentação, que diz que quanto mais eu entrego, mais eu recebo. Sangue é sinônimo de vida. Por exemplo, não adianta eu só matar a galinha, só matar o animal. Eu preciso sacralizar aquela oferenda através do sangue, que à medida que o sangue vai jorrando, a vida vai sendo jorrada. Então, eu estou trocando a vida de alguém por alguma coisa. Então, o sangue ele representa a vida. Por exemplo, o que acontece para a gente quando a gente morre? O sangue para de circular. Enquanto o sangue está circulando, a gente está vivo. Então, o sangue ele é um símbolo da vida. Tá? O sangue ele é um símbolo. Por exemplo, e aí, o sangue também, por exemplo, menstrual, ele além de todo esse arquétipo da vida, ele está associado ao sagrado feminino. Então, muitas mulheres, nas suas práticas mágicas, né, é muito comum usar sangue menstrual, desde plantar a lua até fazer algumas magias, né? O sangue menstrual também é um sangue muito poderoso. Muitas bruxas mulheres utilizam nas suas práticas.
e tem o seu fundamento, dentro daquela linha, daquele estudo, daquela visão. Mas poder tem. Não vou mentir para você falar que não tem poder. Mas é muito de linha para linha. E cada bruxo é livre para escolher as suas práticas, né? Aquilo que faz mais sentido para ele, aquilo que ressoa com a energia dele. É igual quando a gente vai trabalhar com deuses. Tem deuses, divindades e arquétipos que não ressoam com a gente. Por exemplo, tem muita gente que fala mal da Goetia, né? Que é a linha de magia que trabalha com os daimons. Não, porque é do mal, que não sei o quê. Geralmente é gente que ainda está com crença judaico-cristã, né? Mas, por exemplo, eu não sou, eu trabalho algumas vezes com certos daimons, mas não é uma linha de trabalho que afiniza comigo. Não é que eu acho que é uma linha ruim, não é uma linha que é uma linha muito poderosa, mas a energia não se afiniza com a mim. Mas a gente tem que ter a noção de que, lembra que eu falei lá sobre liberdade? Será que eu não gosto porque eu não gosto, ou será que eu não gosto porque eu tenho um bloqueio na minha cabeça? Porque se eu tiver com um bloqueio, aí eu estou amarrado. Agora, quando o bruxo se conhece, ele vê, não, eu não trabalho porque eu não ressoo, mas eu não julgo. Eu tenho, por exemplo, filhos de santo meu, que estão desenvolvendo dentro da Quimbanda, que eles fazem alguns trabalhos, eu só peço ponderação para eles. Mas eu seria hipócrita se eu falasse, eu tenho filhos de santo meu que fazem corte. Eu não faço, sabe? Mas assim, eu só peço a eles ponderação, porque, né, a magia de sangue é uma magia muito poderosa. E tudo aquilo que é muito intenso, e o sangue, pensa o seguinte: sangue está linkado ao sexo. Por exemplo, quando você está nervoso, sua cara fica corada, sua pressão acelera. Quando você está com tesão, né, é sangue que faz aquilo que vai acontecer. Então, quando você trabalha com a energia do sangue, é essa energia da fúria, é essa energia do incontrolável, é essa energia do, sabe, que você trabalha. E você meio que fica meio assim também. Mesma coisa, aquela pessoa que trabalha muito a magia das fadas, ela fica muito aérea. Então, um ponto interessante é a linha de magia e a forma como você pratica a magia interfere na sua energia padrão. Por exemplo, bruxos que trabalham com. Gente, quimbandeiro, eu olho no quimbandeiro, eu bato o olho nele, não preciso saber que ele é da quimbanda, não. A energia dele me conta. O Wicano, ele não precisa saber que ele é o Wicano. A energia dele conta. O pessoal que pratica Goetia, a gente que já está há muito tempo no caminho mágico, eu bato o olho, eu sei que a pessoa é da Goetia. Por quê? Porque com o tempo você vai canalizando aquela energia, você vai se parecendo com ela. Pode ver, toda pessoa que trabalha muito com pombagira, mulher que trabalha muito com pombagira, começa a parecer pombagira. Ri como pombagira, se comporta como pombagira, sente como pombagira. Todo mundo que trabalha muito a energia de Exu começa a ser meio que Exu. E contrapartida, aquela galera muito New Age, aquela galera muito linkada ali, por exemplo, que trabalha com fada, duende, gnomo, fica meio feérico, fica meio. Até se veste, às vezes se fantasia como. A galera, por exemplo, mais. Por exemplo, filho de Hecate. Você bate o olho e você vê, fulano é de Hecate, fulano é de Hecate. Por exemplo, todo filho de Lilith, seja homem ou seja mulher, muito sensual, trabalha muito a energia da sexualidade. Por quê, Gilberto? A magia que eu pratico, as energias que eu manipulo, elas interferem no meu padrão. E aí, geralmente, a gente já é atraído por um sistema de magia, porque a nossa energia já é daquela. E aí fica aquele ciclo. A minha energia atrai aquilo para mim, reforça aquilo em mim, e aí fica um ciclo eterno. Por isso que não é. Se o bruxo quiser, ele não deve julgar. Ele deve conhecer, quebrar as amarras que ele tem sobre aquilo ali e ver, não, isso ressoa comigo, isso não ressoa comigo. Então, sangue não é coisa que ressoa comigo, não faço magias, mas também não julgo. Entendo o fundamento, entendo o poder que aquilo tem. Inclusive, sendo muito honesto com vocês, são magias que acontecem muito mais rápido, porque geralmente, né? Mas, por exemplo, se eu quiser acelerar um feitiço, eu uso café. Tem o mesmo efeito. Canela, tem o mesmo efeito. Toda magia que tem café e canela é rápido. Eu posso usar o pêndulo, acelerar o pêndulo, mesma coisa. Mas, nas linhas de magia, o sangue também acelera alguma coisa. Tá? E assim, a gente tem que ter um olhar mais maduro, que a gente olha para a questão do sangue com o olhar do colonizador. Mas, por exemplo, ninguém pensa, por exemplo, nos animais que a gente come todos os dias, no sofrimento. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, né, vou explicar isso para vocês. Geralmente, né, no candomblé, por exemplo, os animais que são sacrificados ali, eles são consumidos pela comunidade que pertence ali ao candomblé. Geralmente, esses animais são até criados ali por ali mesmo. Eu conheço muitos terreiros ali que criam os próprios animais.
criam solto, cria livre, ou compra né, de produtores menores e tal. Isso é muito mais humano do que os nossos frigoríficos e matadouros. Gente, sabe qual que é uma das maiores tristezas que eu tenho, de verdade? É ver aqueles animais, por exemplo, que nunca veem a luz do sol, que nunca sentiram o solo debaixo dos seus pés. Eu vejo galinha que é criado num negócio assim, ó, desse tamanho, 40, frango de granja, 40, 45 dias entre o sair do ovo e o sacrifício. Nunca viu a luz do sol, só come ração e hormônio. Aquilo ali é desumano demais e ninguém questiona isso. Então, o bruxo ele tem que ter esse olhar. É aquilo que eu falei, a gente questiona a cervejinha que o caboclo toma, mas ninguém questiona o trabalho que está consumindo a vida dele. A gente fala dos obsessores espirituais e o sistema que tá obsedando a pessoa ali. Você acha que é saudável uma pessoa trabalhar 10 horas por dia, às vezes com 1 hora de almoço, tipo assim, ter na mente o corpo sugado? Aí o obsessor que está acabando com a pessoa, não é esse sistema que está acabando com ele. Não. Todo mundo fala, por exemplo, da imoralidade da geração atual. Meu Deus, que não sei o quê, relacionamento poliamoroso, relacionamento aberto, que não sei o quê. Todo mundo tem uma noção de que casamento é algo sagrado. Gente, seja muito honesto. Quantos casamentos vocês conhecem que as pessoas são genuinamente felizes? Quantos casamentos ali? Claro, existem muitos, mas vamos ser muito honestos. A maioria dos casamentos que a gente tem ali é uma prisão. Só que a gente vai por esses viés. Bruxo não. O bruxo ele pensa, ele entende. Por isso que o bruxo é fora da casinha. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Que já deu a nossa hora. Vira uma característica, né? A Cristiane pergunta, sim, quando você está dentro de um sistema mágico, uma outra série que eu recomendo para vocês, né? Geralmente a gente gosta de ver essas coisas. Eu vou fazer várias indicações no curso de séries e filmes também, para enriquecer a experiência de vocês. A série da Sabrina tem na Netflix, O Mundo Sombrio de Sabrina. O Mundo Sombrio de Sabrina, o Coven, né, central da história ali, ele passa por dois grandes momentos. O primeiro, o Coven louvava lá Lúcifer, o diabo, e depois ele passa a louvar Hecate. E o Coven muda, os rituais mudam, a roupa deles mudam, até o humor e o temperamento deles mudam. Um outro Coven pagão aparece, é totalmente diferente. Então, a linha de magia que você trabalha, a energia de onde você canaliza a sua força espiritual, ela interfere muito no seu humor, na sua aparência. Por isso que é legal você escolher um padrão de magia, uma linha de magia que se afinize com quem você é. E aí, nessa questão, não tem lá essa linha certa, essa errada. Tem gente que a goética é o caminho. Tem gente que a magia do caos é o caminho. Tem gente que a Wicca é o caminho. Tem gente que a Umbanda é o caminho. Tem gente que o Espiritismo é o caminho. Tem gente que a Igreja Evangélica é o caminho. Mas desde que seja uma escolha que ressoe na essência do que você é, tá ok, tá bom? Mas, se você quiser participar mais uma vez aí do meu curso de Magia Natural, o convite está aberto para vocês. A gente vai começar na próxima semana. Vai ter aula ao vivo. Denis falou, bora fazer o curso de bruxaria. Vai ter aulas ao vivo, né? Toda quinta-feira, às 9h30 da noite. Além da teologia da magia natural, do estudo da magia natural, para essa turma em particular, vai ter aula de magia, vai ter aula de feitiço, vocês vão aprender sobre ervas, cristais, incensos, deuses. Ao longo do curso, você vai descobrir, né, ou desenvolver seu nome mágico, seu panteão de práticas particulares, a montar o seu altar de bruxaria, a confeccionar seus próprios feitiços, entender cada um dos instrumentos mágicos de uma bruxa, o melhor momento para fazer um feitiço, e tem muita coisa. Eu vou passar para vocês, né, um grimório com vários feitiços para vocês fazerem, tá? Mas o grimório vai ser no final, para vocês, porque não, tem muita gente. Outra coisa, última coisa que eu vou ensinar que tá tardíssimo. Na magia a gente não corre, a gente caminha. Então, assim, eu vou dar muita coisa de mão beijada para vocês no final, mas no início eu vou ser chato, porque o bruxo ele tem que ter uma base, né? E aí depois vocês vão receber ali os feitiços prontos. Mas eu quero que mais do que receber feitiços prontos, não quero que você seja um mero repetidor. Ah, faz isso, faz aquilo. Não, eu quero que vocês sejam bruxos autônomos, agentes, né, da sua própria verdade. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da palestra de hoje. Agradecer a você que está ao vivo comigo. Lembrando que você que está ao vivo comigo tem direito ao certificado da palestra, tá? É só me mandar o seu nome completo lá no meu WhatsApp, falando que você estava na palestra, e essa semana eu já encaminho para você
tá? O certificado. Deve demorar um pouquinho, deve ser na próxima semana, mas eu mando o certificado para vocês. Você que está assistindo essa gravação também, se quiser participar do curso ou tirar alguma dúvida, é só me chamar. Aqui na descrição desse vídeo tem o meu WhatsApp, o primeiro link aqui abaixo. Você que assistiu a gravação no finalzinho, chegou no meio, né? Não se preocupe, amanhã eu vou disponibilizar lá no grupo para vocês. Vocês podem assistir desde o começo e assistam, porque está muito bom. Gostei demais da palestra, acho que fluiu bastante. E, gente, isso é só o começo, tá? Isso é 1% do que é o nosso curso. Um beijo e vejo vocês lá no grupo e na próxima semana, tá? E, gente, não saiam do grupo, porque eu vou colocar conteúdos extras lá também. Mesmo que não for fazer o curso, vai ter conteúdos extras lá também. Mas faça o curso, que vale muito a pena, tá? E lembrando da caixa que vocês vão receber, cheia de mimos na casa de vocês, e o curso de oráculos que vocês vão ganhar de presente. Um beijo e tchauzinho. Bom descanso, pessoal.